Olá, está no ar o Jornal da Câmara. Nesta quinta-feira, o prefeito José Fortunati entregou a Lei de Diretrizes Orçamentárias à Câmara Municipal. O documento estabelece prioridades e metas para a administração de Porto Alegre em 2017. A receita prevista para o próximo ano é de R$ 6,925 bilhões. Segundo o prefeito José Fortunati, a peça orçamentária foi construída conforme o atual cenário econômico. Fortunati afirmou que, devido à crise, os repasses da União e do Estado foram reduzidos, bem como a arrecadação dos tributos municipais. Apesar das dificuldades, áreas como saúde e educação devem receber recursos acima do percentual previsto em lei. Estamos garantindo que estas duas áreas e a área da assistência social, essas três áreas especialmente, continuarão com os investimentos intocados, ou seja, como diria o ex-ministro Antônio Rogério Magri, imexível. Ou seja, nós continuaremos investindo nessas três áreas. Consequentemente, outras áreas terão que se moldar, e isso nós estamos prevendo na LDO, para que o próximo prefeito consiga superar 2017 com muita responsabilidade. O secretário da Fazenda, Jorge Toneto, destacou que a receita do município não tem acompanhado o aumento da inflação. Para o secretário, a expectativa é de retomada do crescimento econômico em 2017. Felizmente, todo mundo está entendendo que é um ano difícil, né? E estamos conseguindo sobreviver a esse ano difícil, esperando que algumas medidas agora venham a acelerar esse processo de desinflação, né, na economia e uma retomada do crescimento, mesmo que seja ainda um pouco tímido, mas que já nos dá um pouco mais de tranquilidade. A Lei de Diretrizes Orçamentárias foi recebida pelo presidente da Câmara Municipal, vereador Cássio Trogildo, do PTB. O documento precisa ser votado pelos parlamentares até o dia 10 de outubro, quando deve voltar ao Executivo para a sanção do prefeito. Foram aprovadas mais 2 emendas ao projeto que altera regras para a inclusão de imóveis no inventário do patrimônio cultural da cidade. As propostas haviam sido rejeitadas pelos vereadores, mas voltaram ao plenário após a aprovação de requerimentos para renovar as votações. Isso é possível quando há até 3 votos de diferença na apreciação de um projeto de lei. O projeto é de autoria do vereador Mauro Pinheiro. O texto foi aprovado no mês de julho. No entanto, na ocasião, as emendas 2 e 4 não atingiram os 19 votos necessários. Após pedidos para renovar a votação, as propostas voltaram ao plenário nesta quinta-feira. O projeto autoriza a transferência de potencial construtivo no caso de imóveis incluídos no inventário do patrimônio cultural. De acordo com as emendas, o processo deverá levar em conta o índice de aproveitamento total do terreno e não apenas a área indicada pelo município. Além disso, a Prefeitura terá 180 dias para indenizar os proprietários sob pena de o imóvel sair da listagem. O bairro Petrópolis, 4º Distrito e outras partes da cidade estão sendo prejudicadas pelas listagens, né, dos imóveis que são listados para futuro tombamento, onde a Prefeitura não tinha nenhuma atribuição, nenhum encargo e ficava toda a responsabilidade para o dono, proprietário. E as 2 emendas que hoje nós pedimos renovação e foi aprovada hoje são importantes porque elas fazem parte de todo um contexto dentro de um projeto de lei que corrige essa distorção. Os vereadores também aprovaram um projeto de lei que obriga a Prefeitura a incluir alimentos orgânicos na merenda das escolas municipais. O texto recebeu 17 votos favoráveis e 7 contrários. O texto é de autoria do vereador Marcelo Sgarbossa. O projeto obriga o Executivo a adquirir alimentos livres de agrotóxicos e disponibilizá-los para as escolas, que devem incluí-los no cardápio da merenda. Segundo o parlamentar, a medida deve ser implantada de forma gradativa e tem como objetivo tornar a alimentação dos alunos mais saudável. Fazendo que as crianças diminuam o consumo de veneno. O brasileiro e a brasileira é um dos povos que mais consomem veneno, em torno de 5 litros por ano. O projeto ele é bastante mediado, no sentido que ele não obriga de uma hora para outra, digamos assim. Ele prevê que depois de aprovado, entrado em vigor,
10% da merenda seja, no primeiro ano, 10% da merenda seja orgânica, né? Depois 20, 30, ou seja, em 5 anos chegaríamos ao teto. O documento passou por uma extensa discussão no plenário. Vereadores como Walter Nagelstein, do PMDB, e Mauro Pinheiro, da Rede, manifestaram contrariedade à proposta. Ambos alegaram que o projeto é inconstitucional. Ao final dos debates, 17 parlamentares votaram favoráveis ao texto, enquanto 7 foram contrários. Foi aprovado ainda o projeto de lei que autoriza o Departamento Municipal de Água e Esgotos a desafetar e alienar imóveis do município. A proposta é de autoria do Poder Executivo. O texto aprovado em plenário corrige descrições de imóveis na zona sul da capital cadastrados no rol de bens do DEMAI. A proposta também exclui da lista um imóvel da Avenida Baltazar de Oliveira Garcia. A titularidade do bem em nome do DEMAI não está regularizada. E o período de comunicações temáticas foi dedicado aos 3 anos da editora maçônica. A homenagem ocorreu na sessão plenária da última quarta-feira. Ao ocupar a tribuna no período de comunicações, o presidente da editora maçônica agradeceu o reconhecimento da Câmara de Vereadores ao trabalho realizado pela instituição. Alcir Ferreira Saraiva explicou que a unidade é responsável pela publicação da revista Vozes Maçônicas. A tiragem é bimestral. É aclamada, inclusive pela BIM, Associação Brasileira de Imprensa Maçônica, como uma das melhores, se não a melhor revista maçônica feita no Brasil, dado a linha editorial que a diferencia. A revista não é noticiosa, a revista tem uma linha editorial filosófica, doutrinária, esotérica. Em resumo, com foco essencialmente maçônico, espiritual, cultural. Saraiva também é o editor-chefe da revista Vozes Maçônicas. Ele lembrou que a publicação está na 15ª edição. O tema do período de comunicações foi proposto pelo vereador Márcio Binzeli, do PDT. O Jornal da Câmara de hoje termina aqui. Obrigada pela audiência. A gente se encontra na próxima edição. Até lá!